Então, galera, agora eu vou abordar o seguinte tema. Tem um cara se dizendo Jesus Cristo, né? E as pessoas podem pensar assim, poxa, mas se adora a imagem, as pessoas adoram imagem, por que não adoram um ser humano? O perigo de se adorar um ser humano, vou deixar aqui. Primeiro, assuntos relacionados à carência sexual. Falando do indivíduo, que se diz Cristo. Se esse indivíduo tiver tendência sexual natural, como de qualquer ser humano, né? Desejo sexual, apelo sexual do seu organismo, com certeza vai existir abusos sexuais ali. Mas tem uns retardados, uns loucos, que às vezes nascem com o dom também, como outras pessoas, de não ter esse desejo sexual, não ter essa qualificação. Menos mal nesse quesito. Mas o perigo, existe sempre o perigo de você acreditar em certos líderes espiritual, né? A pessoa, você tem que entender uma coisa, a pessoa que não está direcionada pelo Espírito Santo, ela com certeza ela está direcionada pelo espírito do engano. E nesse espírito de engano, existem muitas histórias de líder espiritual que mataram outros cristãos, ou que fizeram os cristãos terem inúmeros prejuízos, como, se eu não me engano, Joseph Smith, né, que profetizou a vinda de Jesus, e as pessoas venderam seus bens, mais de 3.000 pessoas, ficaram tudo de branquinho no sítio esperando Jesus voltar, e ficou todo mundo pobre e não aconteceu nada contra ele. E depois aconteceu, ele profetizou de novo, a Ellen White vem e diz que não foi assim, que essa data era outra vez, e aconteceu tudo de novo com mais pessoas ainda. Então isso eu não vou discutir sobre esse assunto, mas só peguei como exemplo de que sempre existe líder espiritual, como João de Deus você tem aí, que ficaram anos abusando das pessoas sexualmente, abusando dos bens das pessoas. E no Brasil nós temos muitos pastores que se aproveitam das ovelhas, né? E esses caras estão se filtrando dentro da política e ajudando os mais sujos e corruptos tomarem o nosso país, né? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então, é o perigo de você seguir cegamente ao homem. Às vezes eu faço perguntas para as pessoas em relação ao dízimo. Por exemplo, você está doente, está de cama, enfermo, você precisa dar o seu dízimo? Entendam, gente, dízimo não é uma obrigação, porque Deus não é um ser ruim. É lógico que se você está numa necessidade, a necessidade faz com que você precise usar o seu dinheiro. O dízimo é uma doação, um compromisso seu, se você quer ter esse compromisso com Deus, tá? Então você decide, se você quebrar o dízimo por uma questão de saúde, não tem problema algum. Lembremos lá que existem casos na Bíblia, como Davi, o rei Davi, ele come os pães da proposição, que não era lícito ele comer, né? Era uma coisa sagrada, ou seja, quebra de algo sagrado, e ele ainda deu para os seus soldados, ou seja, Davi, um homem de sangue, né? Um homem de guerra, entra no templo de Deus com fome, quase morrendo de fome, ele come e ainda dá aos seus guerreiros, e Deus não o castigou por isso. Então nós temos exemplo de que Deus entende a sua necessidade. Tanto é que em 2 Coríntios 9,6 diz que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade ou por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Então Deus não vai ser carrasco a esse ponto de ficar chateado. Os pastores da sua igreja podem ficar chateados com você, né? Só se eles forem retardados e não conhecerem a Bíblia, ou não conhecerem o amor, né? É lógico que há igrejas que os pastores não sabem fazer nada a não ser serem pastores. E a Bíblia fala que os que ensinam são merecedores de dobrado honorário. O problema é o que andam ensinando para serem merecedores desses honorários. Porque se eles não ensinam a verdade, eles não são chamados por Deus. E as pessoas falam assim, eu vou dar o meu dízimo e se ele estiver fazendo errado, Deus vai acertar as contas com ele. Negativo, você tem equilíbrio, você é cristão. A primeira coisa que um cristão precisa ter é domínio próprio, domínio de entendimento, equilíbrio. Entender o que é um salafrário, um vagabundo, e o que é uma pessoa de bem. E tem gente que passa a vida toda achando que um vagabundo, salafrário, é um cidadão de bem, quando não é.
João sabia lidar muito bem com isso. Ele falava para os cristãos: não recebam pessoas que não trazem a doutrina de Cristo. Porque quem recebe está fazendo parte com ele, está compactuando com as suas obras erradas. Porque nós somos da verdade, nós conhecemos a verdade. Então como é que eu vou receber um missionário? Eu estou falando de pessoas que. Não estou falando de pessoas de outra religião que precisam às vezes de uma necessidade de uma ajuda, né? Ele está falando de missionários, pessoas que representam uma fé. E eles estão ali exatamente para pregar uma mensagem de suas religiões. Então a carta de João diz: não receba pessoas que não sejam da mesma fé, para não compactuar, porque você conhece a verdade. Como é que eu vou abrir as portas da minha casa para ficar lá na minha casa um missionário de uma religião, um extremismo islâmico, uma religião até islâmica? Eu não posso. Eu sou proibido por conta desse texto na Bíblia. Se ele estiver em missão de pregação, tá? Não de uma ajuda, uma época de guerra, de fome, de você acolher a pessoa ali necessitado, até que tem risco para sua família, mas às vezes acontece. Não é isso, a pessoa que está ali para pregar uma coisa diferente do Evangelho. Então, você percebe que a Bíblia, a mesma Bíblia que manda você abençoar, ela também te neutraliza acerca de certas questões. Então, se você pega aí o seu dízimo suado, sofrido, fruto do seu salário, e dá para um salafrário, simplesmente você está negando o direito de outras pessoas que seriam abençoadas com aquele dízimo. Porque o dízimo de Malaquias, o dízimo do judeu, era obrigação. Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque o dízimo faz parte da lei. Em Israel, o dízimo é instituído por lei. Então é como se fosse a conta de luz, como se fosse uma conta fixa que os judeus tinham. E esses recursos eram para toda a sociedade. Hoje em dia, em Israel, se uma pessoa mora em outro país e quer vir para Israel, ele é acolhido pelo Estado de Israel. E como é feito isso? Impostos do povo. Acolhido, ele ganha morada, estudo, até ele se restabelecer devido a uma promessa bíblica em que Deus juntaria de volta ao povo israelita. Então, traria de volta as tribos, né? Então, galera, tem que se compreender um pouco. Não fique dando seu dízimo, suas ofertas para qualquer pessoa, porque você está contribuindo para um cara que está se aproveitando da fé. E isso é muito ruim para a própria fé. Porque o cara está pregando um evangelho mentiroso e está fazendo com que muita gente, que o evangelho seja difamado, que Jesus leve má fama, que as pessoas comecem a achar que todas as igrejas são um propósito de dinheiro. É a visão que as pessoas que não são cristãs têm hoje das igrejas brasileiras. Que é tudo dinheiro. E existem muitos pastores que nem têm dinheiro, mas são vagabundos, não gostam de trabalhar. Ele não pensa assim: eu vou pegar o BRT até a cidade, não. Abro uma igreja aqui e fico vivendo dos dízimos. Ele não está ali pelas ovelhas, ele está ali por ele. Né? Então é complicado. Se uma pessoa tem chamado para fazer isso, sim, mas se a pessoa não tem chamado, logo se percebe que o propósito do coração dela não é salvar almas, ela não tem chamado. Então vamos acordar. Então falei aqui, abordei o perigo de se seguir a um homem. Ou seja, tem muitas igrejas que o cara não se intitula Jesus Cristo, mas ele é endeusado pelos cristãos, né, como se aquele cara fosse especial. E o dia que o cara comete um erro, todo mundo se afasta da igreja, todo mundo sai fora, porque estava todo mundo apoiado nele, né? E quando você está apoiado em Cristo, se o pastor pregar algo errado, você tem o direito de repreendê-lo, não na hora do culto, mas depois chamar ele: pastor, o que você está pregando está errado. E se ele for um pastor de Deus e ele tiver com a razão, ele vai saber te guiar certinho para o ensinamento certo. Ainda que você não aceite, ele vai saber respeitar o seu estado de entendimento, né? Mas hoje em dia é uma guerra. Os cristãos atacam os católicos, atacam as pessoas homossexuais, atacam todo mundo, só não prega o evangelho. Ficam atacando, só não pregam a palavra de Deus, que é simples, pura e eficaz. Simples assim. Então, galera, vamos sossegar o facho. Se vocês não sabem falar a Bíblia. Eu vejo pessoas saindo para evangelizar que não fazem ideia do que está escrito na Bíblia.
Elas não fazem ideia de como é a Bíblia, elas nem sequer entendem a Bíblia e querem converter os outros. Quando a Bíblia fala, o obreiro tem que saber, tem que ser fiel e saber manejar bem a palavra de Deus. Né? Tem que saber. Então tem muita gente que não tem noção, sabe? Prega umas coisas sem pé nem cabeça. Primeiro você tem que parar, fazer igual o Paulo. Você sentou aos pés de Gamaliel e começou a estudar por tantos anos. E ele já era um homem eloquente, mas ele precisava entender os princípios da doutrina, porque ele não podia ensinar errado. O ensino errado desvia pessoas para o caminho errado. Pode trazer problemas para a pessoa e para você. Então ele se assentou, estudou, entendeu e aí ele foi para a luta. Mesmo ele sendo um homem eloquente, um homem que estava entre os filósofos. Aí você, que é um cara que às vezes tem um segundo grau mal e porcamente, não quer parar para estudar, não quer parar para entender, ou está buscando entendimento em fontes secas e fontes de águas amargas. Aí o outro vem confrontar, já não aceita porque está com a mente cauterizada. Aceite o que a Bíblia ensina, aceite o ensinamento bíblico. Como disse Davi, cai-me as divisas em lugares amenos. Ou seja, diante de Deus, o título, as honrarias não tem valor, não são nada diante de Deus. Então, fique com o evangelho verdadeiro, porque vai ter uma hora, pode ter uma hora que o teu pastor, você vai ter um certo entendimento, vai ver que o seu pastor está pregando alguma coisa errada. Às vezes, cara, tem coisas que você prega errado que não faz diferença na nossa fé. Um entendimento, alguém usa o véu, outro não usa, mas tem coisas que levam exatamente para um caminho totalmente longe do evangelho. Essas que são as perigosas.